Amanda Ouro, né, do Hospital Nossa Senhora Aparecida, da Fumbeca, e também acompanhado aí do Guilherme Mendes, que é o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Aparecida, para a gente falar desta reunião importante que aconteceu ontem com as mantenedoras do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Presidente Amanda, bom dia. Como é que foi essa reunião? O que foi tratado nesse encontro? Seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo. É sempre um prazer estar contigo aqui, estar prestando esses esclarecimentos e trazendo essa transparência para a população. A reunião de ontem, Eduardo, com as mantenedoras, era uma reunião que já estava prevista, né? Para tratar de assuntos de reformulação do nosso conselho diretor, né? E também para tratar de assuntos gerais, né? Que poderiam ser questionados na reunião que se teve ontem na Assembleia. Lembrando que nós já tínhamos tido uma reunião na semana passada, né? Afinal, as mantenedoras são aquelas que são responsáveis, né? Em auxiliar não só financeiramente o hospital, né? Porque muita gente questiona que tem algumas mantenedoras que não auxiliam financeiramente, mas aqui a gente não fala só de questão monetária, né? A gente fala também daquele apoio, daquela conversa, daquela ajuda para dirimir algumas questões que a gente precisa, né, Eduardo? Então, ontem a reunião foi para isso, foi uma reunião muito produtiva. E eu sempre te digo, até eu tinha te falado ontem, é uma reunião que às vezes a gente espera que vai acabar rápido, mas todas as mantenedoras têm pessoas muito sábias e são pessoas que já trabalham com empresas, então são pessoas que têm muito a contribuir, então acaba que a conversa ela se estende até para a gente captar o máximo que a gente pode, né, de informação para utilizar dentro do nosso hospital. E isso inclui também, Eduardo, questões de dúvidas que foram levantadas ontem em relação, inclusive, a atendimentos, ouvidoria, superlotação, às vezes, de pronto-socorro, né? Então, são dúvidas que a população em geral tem e que a gente também tem que repassar para as mantenedoras para elas saberem a forma que acontece, né? Então, a gente só consegue solucionar um problema se a gente tem a indicação também daquele problema, né? O que está acontecendo para a gente verificar. Então, ontem a reunião foi muito boa, muito produtiva, como sempre, e apresentamos, então, essa nova diretoria, né? E agora, dia 31 de março, nós temos daí a apresentação anual da prestação de contas, né? Tinha sido feito semana passada para o Conselho a prévia, porque não tem um ano ainda de mandato, mas dia 31 é onde a gente faz a prestação de contas final anual de gestão, né? Uhum. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Guilherme Mendes, diretor técnico aí do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco de como anda a parte técnica do hospital e estou à disposição para a gente poder esclarecer algumas coisas. Pois é, alguma questão foi colocada nesta reunião também sobre a parte técnica do hospital? Então, Eduardo, da parte técnica do hospital, eu felizmente trago bastantes notícias boas, né? Como toda instituição, né, o hospital vem passando por reformulações na parte administrativa, né? Isso aí é uma parte que acontece em qualquer empresa, né, que se tem hoje. E da parte técnica, o hospital tem adquirido novos serviços, né? É uma coisa que eu até deixei bem explícito ontem na reunião, que a partir do momento que tu começa a dar mais resultados, seja ele de aumento da qualidade de saúde da população, ou seja ele de tu melhorar os serviços que tu já tem, tu acaba sendo um pouco mais atrativo para o Estado. E isso aí te traz retorno positivo. Para a Camaquã, né, eu que acompanho de perto ali, vai completar 2 anos já a realidade da saúde da população, e uma coisa que é bem frequente, que a gente sempre, infelizmente, foi uma pedra no nosso calcanhar, era a questão da vascular, né? Muito mais da vascular do que da dermatologia. Então, é muito prevalente aqui em Camaquã as pessoas que possuem deficiências de circulação, né, da parte inferior nas pernas, né, varizes, né, para aquelas pessoas que têm varizes, aquelas pessoas que têm aqueles pés acometidos pela diabetes, aqueles dedos que acabam fazendo um machucado, esse machucado não se cicatriza, e às vezes as pessoas até evoluem para amputação. Antes era uma coisa muito comum aqui, Eduardo, né? A pessoa às vezes chegava com um pequeno dedo do pé que estava um pouco já infectado, não tinha como recuperar, ficava no hospital aguardando, né, uma avaliação de um cirurgião vascular para Porto Alegre, até que essa subia e corria o risco de perder todo o membro. Agora a gente vai habilitar o ambulatório da dermatologia e da vascular, né?
Da dermatologia, né, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos que mais tem casos de câncer de pele, né, principalmente a população mais colona, exposta ao sol, ao trabalho laboral do campo, né? Então, essas duas habilitações de serviço vão ser muito benéficas para a população, porque a gente vai conseguir fazer o principal nisso aí, que é o quê? O tratamento precoce, principalmente dessas varizes que podem evoluir para uma piora, e a questão da dermatologia é de a gente conseguir fazer o diagnóstico desses tumores de pele, né? Daquelas lesões ou que são tumorais malignas ou que são benignas. E isso facilita com que esse paciente chegue até o ponto final, que é o tratamento oncológico, né? Então, encurta o caminho até Porto Alegre. Né? Isso só mostra a confiança do Estado, né? De trazendo 2 serviços para Camaquã. É um hospital que abrange grande parte aí da população, né? Aqui da Costa Doce, e isso mostra um avanço nesse sentido, né? E eu acredito, só para complementar, né, que é uma questão que eu acho que é a aflição de todo mundo aqui da cidade, depois que teve aquela questão do bloco cirúrgico, né? A gente teve o bloco cirúrgico parado por um momento para fazer uma obra. Nesse momento, a partir do dia 26 de janeiro, a gente retornou às cirurgias eletivas, né? Então, aquelas pessoas que estavam aguardando uma cirurgia, que não chamavam, ou que foi cancelado esse procedimento, do dia 26 de janeiro ao dia 23 de fevereiro, essas cirurgias já estão retomando, tá? Do dia 23 de fevereiro vai ter uma pausa para poder fazer a troca do telhado, que estava sendo feita a produção desse material, né? E aí depois, em março, volta com todo vapor. Isso tudo já tem todo um plano operativo, né? É muito importante a gente deixar isso claro, que a partir do momento que tu fica um mês sem fazer cirurgia, né? Como foi aquele caso que aconteceu, o Estado ele fica muito em cima de ti, né? Querendo saber qual que vai ser teu próximo passo para recuperar essas cirurgias que ficaram paradas, né? A gente sentou com a equipe técnica, né? Já montou um plano operativo. Até o final de julho, a gente vai recuperar todas as cirurgias que ficaram para trás e ainda produzir as dos meses referentes. Então, Hoje são quantas cirurgias que estão em atraso? Olha, o que eu vou te dizer? Em cada cirurgia, a gente tem uma quantidade de cirurgias pactuadas, né? Na cirurgia geral, traumatologia, mas a gente tem em média, por mês, pactuado com o Estado, que a gente tem que realizar, por exemplo, 30 cirurgias na área de cirurgia geral, né? A gente acaba sempre fazendo a mais, mas o mínimo que a gente tem que cumprir é isso. Considerando esse acúmulo aí, se a gente pegar para realizar até o final de abril, a gente tem em média ali 120, 130 procedimentos da cirurgia geral. E aí tem 120, 130 da cirurgia geral, da traumatologia, da otorrino é um pouco menos de procedimentos, porque a pactuação é um pouco menor, mas acaba que fica nessa média. Mas esse acumulado que ficou... De dezembro, considerando dezembro até abril. Porque o plano operativo a gente fez considerando que o quê? Que de dezembro a abril a gente vai conseguir cumprir determinado número para que em julho a gente fique de novo parelho, cumprir no mês que tem que ser. Então a gente pega o que acumulou e dilui nos meses. Entendi. E aí a gente pega esse plano operativo podendo optar ou fazer turnos a mais, né? Tu coloca uma cirurgia, um horário um pouco a mais da noite, ou tu pode utilizar os finais de semana como estratégia, né? Mas o intuito do plano operativo é tu mostrar para ele que o que ficou parado de cirurgia, ela vai ser realizada dentro do ano vigente e não vai comprometer de tu realizar as que tu tem que realizar no mês já, que é o pactuado. Então, 30 como é pactuado, 10 sob medida de mutirão, por exemplo. Essa é uma estratégia que a gente está adotando. E essas pessoas, elas serão informadas de que forma? Assim, as pessoas que estão com essas cirurgias em atraso, né? Que não foram nesse momento agora, aquelas pessoas que já estavam próximas na fila para ser realizadas, né? Elas foram comunicadas em dezembro, quando aconteceu a chuva, dessa paralisação do bloco. Agora, novamente, essas pessoas já estão sendo entradas em contato novamente para agendar novamente esses procedimentos. Então, o que a gente pede é o quê? Que a pessoa que deixou o meio de comunicação ali para poder entrar em contato disponível, que ela fique ligada, às vezes no WhatsApp, alguma coisa assim. Caso tenha alguma dúvida, que ela entre em contato com o ambulatório. Sim, até para atualizar os dados e até saber como está essa situação, se ela já está próxima de ser marcada ou alguma situação específica, assim, né? Mas já voltou a ser chamado, né? E em fevereiro, é muito importante deixar isso claro, porque assim, em fevereiro, quando vai parar, a gente vai ficar de fevereiro a março parado de 23 a 23. Por quê? Nesse momento foi feita uma contenção no bloco, né? O que aconteceu? A empresa chegou lá e falou assim, olha, eu vou fazer uma estrutura aqui, para caso chova de novo, a gente não tenha mais comprometimento da estrutura. Porque se tu está fazendo obra enquanto está trocando, chover, tu coloca a obra água abaixo, literalmente. Ele fez uma contenção, enquanto isso,
um arquiteto do estado já tinha vindo fazer o projeto do telhado, né? E aí ele já mandou fazer, vai ser uns moldes de alo zinco, né? É um telhado que ele é muito mais resistente, é um telhado térmico, né? Para a gente não correr esses riscos mais com chuvas. E vai ser feita também a troca do piso, de todo o bloco cirúrgico. Então essa obra pesada vai deixar para fazer quando chegar todo o material, para não ficar assim, inicia a obra, para porque faltou tal material. Então, nesse gap que a gente está aproveitando, esse intervalo até chegar os materiais, já está sendo chamado as pessoas dessas filas. A gente está com a meta aí de cumprir mais de 100 procedimentos das áreas de especialidades enquanto não para novamente, para fazer essa pausa e depois voltar com o gasto total. A obra deve durar quantos dias? Né? Essa obra ela vai durar do dia 23 de fevereiro ao 23 de março, é o planejado. Só que dessa vez a gente vai fazer o quê? A gente sentou com o engenheiro e a gente vai fazer partir o bloco no meio, né, literalmente. Vai começar com uma parte, enquanto a outra a gente vai deixar em funcionamento. Então, diferente daquele outro momento que a gente ficou comprometido a parte do bloco que teve que ir gestantes para outro município, essas coisas, a gente já planejou dessa vez que a gente vai ter 2 salas disponíveis para urgências. Uma para cirurgia geral, né? A gente, como é BR, né? Esses acidentes que chegam, que às vezes necessitam ir direto para o bloco, vai ter uma sala só para esse tipo de urgência e uma sala voltada só para obstetrícia. Tanto para as urgências do próprio hospital, quanto para os colegas aqui obstetras da região, né, que já tem gestantes que eles acompanham no consultório, porque gestação é uma coisa que tu não pode esperar, né? Se não chegou na data programada, ela não se resolver, tu tem que resolver ela. Então, a gente vai deixar essas 2 salas, então vai consertar uma parte, a gente passa para a parte consertada e eles vêm e terminam do outro lado. E vai ficar certinho as 2 salas separadas quando partir no meio para poder fazer essa manutenção aí. Perfeito. Presidente Amanda, ontem então na reunião foram colocados então alguns nomes para apreciação, né, para integrarem a diretoria do Nossa Senhora Aparecida. Podemos falar sobre isso, né? Quem são essas pessoas? E como é que surgiu o nome, né, dessas? Surgiu o nome dessas pessoas? Só antes para lembrar, eu gostaria que o Guilherme só explicasse que a questão da nossa fila, eu acho que tu perguntou assim, qual é o número de pessoas que nós temos na fila, né? Como nós somos um hospital que abrange ali 21 municípios, né, são referenciados por aqui, a gente não tem uma fila só do município de Camaquã, né? Então a gente diz assim, às vezes eu tô na fila de espera, mas não está fazendo, fizeram 100 cirurgias, para vocês verem, hoje, pensa, tivemos uma média de 100 cirurgias no mês, por que não me chamaram, né? Mas eu queria só que o Guilherme explicasse como é que funciona a fila, Guilherme, porque tu que é médico. Então, assim, quantos nós temos mais ou menos? Atualmente, a última atualização que a gente teve, por exemplo, de cirurgia geral, né, na área de cirurgia geral, a fila hoje contida de gente esperando procedimentos é 864 pessoas, né? Porque a gente acaba pegando e abrangendo todos esses municípios ao redor que acabam sendo que a gente é referência para esses municípios. O Estado ele tem muitas formas, estratégias de tentar conter isso. Agora mesmo, isso aí já é uma novidade, eu até acabei esquecendo de falar, o SUS Gaúcho, né? É um programa do governo maravilhoso que, inclusive, ele tem o intuito de atuar justamente nessas filas enormes. Em fevereiro, março e abril agora, o Estado iniciou o programa do SUS Gaúcho para consultas, né? Então, assim, para tu ter ideia, a gente vai abranger um contingente aí de mais de 1.000 consultas só na área da otorrinolaringologia, né? O que acontece? O Estado pega a quantidade de pessoas aguardando consulta com otorrino em todo o Rio Grande do Sul. E vamos supor um exemplo, tem 10.000 pessoas aguardando consultas. Eles pegam esse número de 10.000 e dividem para todos os hospitais que têm esse serviço. Fica 1.000 para ti, 1.000 para ti, 1.000 para ti, 1.000 para ti. E eles mandam para o hospital e falam assim, vocês conseguem fazer essas consultas? A gente fala, não, em 3 meses a gente vai tentar fazer essas consultas aí. Então, a área de otorrino, a área de traumatologia, a área de oftalmologia e a área de dermatologia, inclusive, ela está passando por esse procedimento aí do SUS Gaúcho. Nesses 3 meses vai ser aumentado a quantidade de consultas ofertadas para a população, no intuito justamente de cessar essa fila que existe, enorme. Da parte da cirurgia, isso acontece. No final do ano passado, a gente teve o SUS Gaúcho para cirurgia, inclusive do joelho, né? A gente, inclusive, aderiu a do joelho, muitos procedimentos acontecendo, inclusive com o Dr. Sandro, traumatologista aí da cidade que estava ajudando a gente nisso aí. E provavelmente depois de acabar esses 3 meses vai vir a da cirurgia geral. E o intuito desses procedimentos que vem pelo SUS Gaúcho é o quê? É tu pegar uma fila hoje que existe de 862 e tu tentar dar uma encurtada nisso aí. Porque se tu pegar o que o Estado pactua no mês, né, que o hospital tem que fazer 30 procedimentos só de uma especialidade, perto de uma fila de 800, tu vê que em um ano tu não vence isso.
Então, esses incentivos que o governo cria com esses processos durante o ano é justamente pegar uma fila de hoje que é assustadora, se tu olhar 862 pessoas aguardando procedimento, né? E reduzir isso. Porque o mais grave não é o tempo que essa pessoa vai esperar, é a chance dessa pessoa complicar enquanto espera, que é o que mais preocupa a gente do ponto de vista médico. Então, uma pessoa que às vezes era um procedimento que é eletivo, ele acaba se tornando uma urgência, né? Então, a fila é muito maior do que é ofertado. Mas, durante o ano, o governo vai criando estratégias de tu pegar um número maior, que acaba sendo monstruoso, né? E tu ir diminuindo isso aí com o passar do tempo. Perfeito. Vamos voltar. Vamos lá, então, presidente Amanda, quem é que está integrando, então, a direção do hospital e como é que esses nomes foram surgindo, né, nesse processo todo? Então, Eduardo, esses nomes são de pessoas conhecidas, né, na sociedade, são de parceiros, são de empresários, né, que vão nos auxiliar agora nessa caminhada. Como eu estava falando ontem, eu acho que é importante a gente ter esse auxílio dessas pessoas, que são pessoas que têm, Eduardo, possibilidade de trazer novos projetos para dentro do hospital, né, e novos incentivos até com as empresas que eles representam, né. Então, o nosso vice-presidente é o Rodrigo, né, Cerezer, que ele é o gerente da John Deere ali, né, uma pessoa que é conhecida. A nossa diretora-secretária é a Solange de Souza, que eu acho que muita gente já conhece também, que ela representa várias entidades, já foi secretária da Cultura, né? Hoje ela ainda continua, acredito, na Capocan, não sei se ainda está, mas tinha uma representatividade. É uma pessoa que já foi, inclusive, minha professora, né? No colégio, acho que já foi de várias pessoas, né? Várias pessoas. A Solange é uma querida, assim, foi minha professora aqui no 7 de setembro. O nosso vice-diretor secretário continua sendo uma pessoa que já era do nosso conselho, né? Que é o seu Arnob. Ele só trocou de cargo em virtude da incompatibilidade. Como ele representa mantenedoras, né? Ele não poderia ficar no conselho fiscal, que é aquela questão de aprovar as contas e ter que aprovar de novo, né? Então, ficaria meio inconsistente, né, em questão assim de aprovação. Nosso tesoureiro continua o Alexandre Voloski, né, que todos já conhecem, já veio até aqui comigo na Clique dar uma entrevista. O vice-diretor tesoureiro, o Guilherme Gaspar Justo Neutzlink. Membro efetivo do Conselho Fiscal, continuamos com todos os membros efetivos que já faziam parte, que é o seu Jader Almeida, Jorge Scheidauer, seu Arilei Ribeiro Mendes, Antônio Marcos Soares, Leonel Castro, e quem entrou daí no lugar do seu Arnóbio, que passou a integrar o conselho diretor, foi o Luiz Geraldo Santos Figueiredo, que todo mundo conhece por Figueiredo, né? Sim. Foi presidente do Clube Camaquense. Isso, foi presidente do Clube Camaquense. Federal. Então, são pessoas que são bem conhecidas, são pessoas que eu já tenho uma admiração muito grande, né, ao longo de um período de tempo. São pessoas que eu já conheço há bastante tempo. E essas pessoas toparam o desafio ali porque a gente teve aquela questão da saída, né, ali de alguns membros por incompatibilidade, e acabamos entrando em contato com esses parceiros, e aí o pessoal foi bem solícito e aceitou entrar nessa barca junto aqui com a gente. Tá certo. Quais os principais desafios aí, principalmente agora para 2026, presidente? Olha, Eduardo, o que eu posso dizer para ti, que uma parte dos desafios a gente conseguiu cumprir em 2025, né? Que foi a redução do déficit mensal do hospital. Então, nós começamos a trabalhar no início com um déficit muito grande, eu até tinha falado, e normal, que nem nós estávamos falando, é um hospital filantrópico, um hospital que basicamente 95% SUS, então a gente conta com esse repasse financeiro, né, governo do estado, governo federal, que a gente chama de MAC e assistir, né, e temos a questão do avançar, que é a parte das obras, mas nós conseguimos reduzir em R$500 mil mês o déficit, tá? Então isso é muita coisa. Num primeiro momento, assim, num ano que a gente entrou com todas aquelas questões de greve, né, conseguimos colocar em dia, né? Conseguimos fazer parcelamento dos débitos em atraso. Sim. Hoje a gente está conseguindo manter em dia pagamento não só dos funcionários, né? Mas também o pagamento da equipe técnica, né? Equipe médica, que são os PJs. Então, para 2026, o que eu posso te dizer é continuar com esse contato que a gente está tendo e que deve se ter com ambos os governos, né? Porque a gente precisa disso.
fazer implementação de serviços, que nem o Guilherme estava falando, porque a partir do momento que a gente implementa serviços novos, vocês estão implementando, ontem foi uma questão que a gente conversou na Assembleia, por que nós estamos implementando ali o dermato e cirurgia vascular e a gente tem às vezes uma superlotação de pronto-socorro, né? É que são coisas distintas, né? A gente tem que ter essa visibilidade, que nem eu te disse, com o governo do estado, até para ele poder aportar recursos financeiros para que a gente possa manter outros setores, né? A gente vai fazer a abertura do nosso pronto-socorro, tá? Próximo agora, nós tivemos ontem aditivado o convênio dos equipamentos do governo do estado. Então, a gente já, ontem mesmo, antes de ter a reunião das mantenedoras, nós damos o start agora na compra dos equipamentos para fazer a abertura do PS agora, não te digo nos próximos dias, né? Porque a gente precisa equipar ele e aí ter habilitação, né? Sim. Mas a estrutura março, ali já certeza. está pronta, aquela estrutura? A estrutura está pronta, né? Tiveram alguns erros questão estruturais, então ela demorou um pouco mais para ser entregue agora, né? Porque a gente teve que verificar isso através de um levantamento de engenharia. Mas em março nós estaremos com pronto-socorro novo, aberto. Aberto já. E realizando daí a reforma do antigo pronto-socorro que a gente chama, né? Que é esse que a gente tem agora. Uhum. Então, obviamente... E esses equipamentos, desculpa, presidente, esses equipamentos, qual é o investimento, né? E qual é o investimento dessa obra, assim, a senhora se recorda? Olha, o Eduardo, o investimento da obra no total, que vai chegar ao final, é perto dos 6 milhões, tá? Ainda não foi pago esse valor para a empresa, porque ele é pago conforme medição de realização de obra, né? Então, tu faz a obra, vai a equipe, que é uma comissão formada por membros da prefeitura, né? Que foram indicados à época. Isso já foi feito em 2024, né? E faz a medição e realiza esse processo. De equipamentos ali no pronto-socorro que vão ser adquiridos, gera em torno ali de 1 milhão de reais, por aí, 1 milhão e 100. E tudo, a previsão é março já está operando. Março está operando. Operando pronto-socorro novo. Operando. E aí, começando a realizar a reestruturação do antigo pronto-socorro, porque daí com a... E o que vai abrigar esse antigo pronto-socorro? O que vai ser leito? Alguma coisa? Também vai ser a questão de leitos ali do PS. De expandir ali, né? De expandir o PS mesmo. Sim. Tudo por isso que hoje a gente tem essa, que nem eu te digo, Eduardo, essa superlotação. Às vezes o pessoal chega ali e diz, eu queria subir para um quarto, tá no leito, ou tá no corredor, ou tá na maca. É porque realmente ontem foi uma coisa importante que o Guilherme falou. O correto seria nós não termos pessoas em leitos no pronto-socorro, né? Termos aquelas camas disponibilizadas no pronto-socorro. É porque realmente a gente está com a superlotação de quartos e a gente tem um cadastro que a gente sempre fala, acho que todo mundo já conhece aqui como é que funciona, eu acho que o pessoal já sabe o que é gerente, o que é GERCOM, né? Um é para a fila das eletivas, o outro é para quem vai para outro lugar. Quando a gente não consegue um leito para essa pessoa em outro local, está esperando, né, o Estado disponibilizar, a gente tem que acabar deixando essa pessoa no pronto-socorro, porque ela não tem condições de sair do hospital, né? E ali ela vai estar sendo atendida, né? Ela vai estar tendo atendimento, até a gente conseguir vaga em outro lugar para essa pessoa não ter que sair, né? Então, é por isso que às vezes gera essa superlotação ali no nosso PS, né? Por falta realmente de leitos. E o nosso hospital é um hospital que tem uma grande quantidade de leitos, mas é aquela situação. Nós abrigamos 21 municípios, muitas vezes o próprio Estado referencia pacientes de outra cidade para que venha utilizar a nossa UTI daqui, para que venha utilizar um quarto disponível daqui. Então, nós não temos esse atendimento só para o município de Camaquã. Perfeito. Bom, e sobre as informações, né, sobre o Hospital Nossa Senhora Aparecida, tem alguma previsão de intensificar, principalmente esse contato com as mantenedoras, né? Porque a gente percebeu agora nesse período agora que teve essa série de demissões, de renúncias, né? A gente percebeu um vácuo, né, na questão de informação, até mesmo as próprias mantenedoras não estavam tendo conhecimento, porque a gente perguntava, está sabendo, e as pessoas não tinham essa informação. Isso foi tratado também na reunião de ontem? Foi tratado na reunião de ontem, e quando houveram as questões de demissões, é que nem eu digo, assim, é normal a população perguntar e falar da questão, né, de salarial e da questão de o que houve, né? Se houve aumento, o que houve. Não houve contratação de cargos novos do que já existiam no passado, tá?
Já existia o cargo de superintendente no hospital. Na época era um gestor administrativo, todo mundo conhece o Abílio, né? E já tinha um diretor de controladoria. Então, hoje nós tínhamos também um diretor de controladoria e a superintendente que fazia, às vezes, o diretor administrativo. Então, não teve uma questão de diferencial de salário entre esses cargos que já existiam antigamente. Então, isso é importante ressaltar, né? Questão de querer aumento ou questão de ter tido aumento é uma coisa circunstancial que não houve, mas é que nem eu te disse. E isso é uma coisa que eu te falei ontem, Eduardo, às vezes eu não dissemino informação, por que tu não veio? Não, porque a gente tem que trabalhar lá dentro para a coisa andar, né? Quantos administradores já passaram por lá? O Abílio também, um querido que estava lá antes, saiu, não tem problema nenhum. E as pessoas que saíram, é que nem eu te disse, por uma questão de reestruturação organizacional. São questões que tu vai me perguntar hoje, Amanda, tu vai colocar outro superintendente, vai colocar outro... Não vou. Por que eu não vou? Porque hoje essa equipe que está lá, que é a equipe técnica, que já eram funcionários do hospital, tá? Antes de nós entrarmos, isso é importante ressaltar, estão fazendo o papel que tem que ser feito. Então, por enquanto, eu não vejo a necessidade da gente onerar, mesmo que esse cargo já existisse anteriormente, se a gente está conseguindo andar da mesma forma, tu entendeu? Quanto às mantenedoras, é que houve essa situação, a gente já tinha conversado, tinha entrado em contato com uma das mantenedoras antes, que já sabiam da questão da demissional, por quê? Por haver essa incompatibilidade de não ter necessidade no momento. Não tinha, realmente não tinha. Hoje a gente está vendo que está andando o fluxo, né? Então, realmente, o que a gente combinou só é que, como eu estava te falando antes, para a gente ter esse suporte de disseminar a informação correta para a sociedade, a gente manter e fazer mais reuniões. Porque em questão financeira do hospital, como eu te falei, Eduardo, a gente está bem. A gente reduziu o déficit, a gente passou pelo nosso conselho fiscal, né? Já teve uma aprovação, então assim, a gente não tem questão de abalo nenhum financeiro, né? Que nem tem algumas notícias, não tem nada. Só que realmente a gente pecou um pouco em excesso, porque o nosso estatuto ele não prevê, né? Ele prevê mais uma reunião anual, que é no dia 31 da prestação de contas. A gente já tinha feito... Mas aí tem previsão de alteração no estatuto, porque essa aí é que temos... inclusão, né, de novos membros não está também... Não, ela está. No estatuto, sim. Não, em caso de vacância, não... Sim, ele prevê reestruturação. Desde que aprovado em Assembleia. Essa parte... Então, não... O que não pode haver é uma renúncia geral de membros, que isso inclusive inclui o presidente. Digamos, o presidente renunciou e teve uma renúncia, digamos, de todo o conselho diretor, né, junto. Sim. Esse presidente ele tem que ficar 30 dias no cargo para fazer uma nova eleição. Caso não havendo isso, faz-se uma reformulação da equipe, que foi o que foi feito, e passa por Assembleia para aprovação. Mas sim, o estatuto tem que ser mudado, muito embora esteja previsto uma reunião. A gente chegou a fazer uma reunião do meio do ano com as mantenedoras e fizemos agora 2. E por que eu te digo que a gente pretende mudar daí o estatuto, mas tem que passar também por uma Assembleia? Porque é importante isso, como foi bom essas 2 semanas, essas reuniões que a gente teve. Então, isso foi muito importante para quê? Para fortalecer o que a gente pode fazer. E é que nem eu te disse, essas dúvidas da comunidade também são as dúvidas que tem os mantenedores, também é por isso que a gente criou a ouvidoria. Então, isso foi muito importante e, sim, tem o pensamento uma questão de reformulação. Então, o pessoal do nosso jurídico já está entrando em contato com o Ministério Público das Fundações, né, que é o que abrange o terceiro setor, porque a gente sempre fica pautado, todas as informações elas passam, né, por uma transparência, para a gente utilizar já, preconizado como é feito na maioria desses hospitais institucionais. Mas a Fundação vai continuar sendo uma entidade privada sem fins lucrativos? Sim. Não, isso não tem nenhuma ideia de se tornar público. Isso foi uma público. legislação que foi feita, né, lá em 1900 e eu não me recordo agora, 60, 70, não me lembro, né, para desvincular do caráter municipal do hospital, né, a municipalização dele. Então, não, ela continua como uma fundação para poder receber as verbas também do governo do estado e do governo federal. Ontem foi questionada a questão do SEBAS, né, que é aquele selo de filantropia. Então, a gente já está com o selo de filantropia certo, né, aprovado, então a gente não tem
perigo nenhum de perder nenhum repasse. Certo. Amanda Ouro, Guilherme Mendes, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. O espaço sempre aberto aí para que a gente possa trazer, né, as boas notícias aí do Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Já ia falar aqui com... Obrigado, Guilherme, também. Obrigado, Eduardo. E eu quero aqui dizer, então, para a população reafirmar que as nossas contas elas estão em dia. Estamos com déficit reduzido do valor de passivos, tá? E quero dizer que em março, então, a gente vai ter a abertura, sim, do nosso pronto-socorro. Perfeito. Guilherme, muito obrigado, Eduardo. E o mais importante, né, eu acabei deixando de falar, que foi, né, para a população acessar esses serviços novos, né, Eduardo, deixando bem importante que a via de entrada é sempre o posto de saúde, né, o posto de saúde do bairro, que é quem tem o acesso à regulação do GERCOM para chegar até essas consultas, né? Então, a pessoa que tem uma lesão de pele, né, que quer investigar, ou tem essas varizes, essa questão vascular, né, que tem anos aí que espera alguma coisa, agora no posto de saúde, né, eles já conseguem marcar essa consulta pelo GERCOM e ser atendido nessas especialidades lá no ambulatório do hospital, né? Então, um bom dia para todos, é um prazer estar aqui, Eduardo, acompanhando, e é sempre importante a gente ter esse espaço, principalmente da parte técnica da população, que às vezes um detalhe básico desse, né, que é como chegar até um serviço, porque às vezes a pessoa, mas tem um serviço lá, mas eu não chego lá na porta, eu não consigo ser atendido por esse serviço, né? Então existe a gente não sabe tanto o que é a importância do posto de saúde, que é como se fosse a primeira porta de entrada, inclusive para quem não está doente. A pessoa tem que ir no posto, inclusive se ela não está doente, porque começa a vida ali, né? O neném, né? Para fazer as coisas básicas do recém-nascido e tudo. Então, o posto de saúde sempre vai ser a porta de entrada mais eficiente se tu não está numa urgência. Então, tem dúvida de como chegar até esses serviços e tudo, o posto de saúde, não só o médico, às vezes o agente de saúde que está lá, o assistente social que está lá, o enfermeiro que está lá, ele tem muito mais informação sobre essas partes regulatórias e vai conseguir auxiliar bastante nisso aí, para poder, cada vez mais que a população use o serviço, né? O hospital é um serviço que abrange várias regiões, mas principalmente a gente tem que fazer com que a população usufrui desse serviço, né? A população local, a gente tem muitos serviços, inclusive, que só tem em Porto Alegre, mas temos que cada vez mais utilizar os próprios nossos, né? E isso aí é uma coisa importante, porque às vezes não utilizam, às vezes por não saber o meio de acesso, claro, né? Então, na dúvida, é o posto de saúde, né? Na dúvida, eles vão conseguir agilizar bastante isso aí. Tá certo. Obrigado, Guilherme Mendes, diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Aparecida, e também a presidente da Funbeca, Amanda Ouro.